Olá pessoal, o meu nome é Diandra, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em agronomia pela Universidade Federal da Grande Dourados e hoje eu vou trazer uma dica para vocês de como confeccionar, de como elaborar um gráfico de resistência à penetração no perfil do solo. É um gráfico bastante usual para quem trabalha com a variável de RP, é uma forma de apresentar os resultados de uma forma mais dinâmica, digamos assim. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar é como que eu vou montar a minha planilha do Excel para poder elaborar esse gráfico. Então, a primeira coluna da minha planilha, eu vou colocar o meu tratamento. Nesse exemplo, eu considerei 3 tratamentos, ok? A segunda coluna, eu vou trazer as profundidades que eu trabalhei a coleta dos meus dados de RP. Para esse exemplo, trabalhei com a profundidade de 0 a 40, considerando essas profundidades a cada 2,5 cm. Tá? Esse intervalo ele pode variar conforme a análise de vocês, pode ser de 5 em 5, de 10 em 10. Tá? E na terceira coluna, então, eu vou trazer os valores de RP, tá? Os valores de resistência à penetração. Nesse exemplo, trouxe eles em megapascal. Tá? Então, vou colocar os valores de profundidade e de RP, todos os valores para o meu tratamento 1. Depois trago os valores de profundidade de RP para o meu tratamento 2 e assim sucessivamente, ok? Estou com a planilha pronta, vou fazer o meu gráfico. Primeira coisa que eu preciso fazer é escolher qual o tipo de gráfico que eu vou construir. Então eu vou em inserir, vou vir aqui na área de gráfico de dispersão e dentro das opções de gráfico eu vou escolher o gráfico de dispersão com linhas retas. E ele vai abrir essa janelinha em branco, tá? O que eu faço? Eu clico com o botão direito dentro dessa minha área branca do gráfico e vou na opção selecionar dados, tá? Aqui desse ladinho esquerdo eu vou trabalhar com essa entrada de legenda da opção séries e vou começar a adicionar, aqui em adicionar, vou começar a adicionar as informações das séries que eu quero. A minha primeira série que eu vou trabalhar, eu vou denominar T1, porque é o que eu chamei aqui o meu tratamento 1. Então, a minha primeira série T1, vou inserir agora o que ele pede, os valores do eixo X dessa série. O que eu vou considerar como eixo X e o que eu vou considerar como eixo Y. O eixo X, vou considerar os meus valores de resistência à penetração e o eixo Y, as minhas profundidades de avaliação, ok? Para todos os meus tratamentos. Então vamos lá, valores de eixo X da série para o meu tratamento 1, vou selecionar o intervalo de células do meu tratamento de RP do meu tratamento 1. Para o eixo Y, vou apagar essa informaçãozinha que ele traz e vou selecionar o meu intervalo de células para profundidade para o meu tratamento 1, ok? E vou dar um OKzinho. Se a gente afastar essa janelinha para o lado, a gente vai ver que ele já começa a desenhar a curva da minha primeira série de dados do meu gráfico. Mas eu não quero trabalhar só com um tratamento, só com uma série dentro do mesmo gráfico. Eu quero colocar mais tratamentos no mesmo gráfico. A gente continua entrando, adicionando as minhas séries de dados. Então agora eu vou inserir a minha segunda série, que vai ser o meu tratamento 2, denominado T2, e vou incluir os valores do eixo X, que vai ser RP, para o tratamento 2. Então venho aqui e seleciono todos os meus valores de resistência à penetração para T2. E aí seleciono para o valor o Y da série, que seria o meu eixo Y, os valores de profundidade para o meu tratamento 2. E dou um OK. E continuo adicionando. Então, agora eu vou adicionar o T3, que seria o meu último tratamento aqui nesse exemplo. Da mesma forma, considero o eixo X valores de RP, eixo Y os dados de profundidade e dou um OK. Terminei de acrescentar, de adicionar as minhas séries, eu dou um OK final e subo para ver como é que está o meu gráfico. Então ele criou já um gráfico com as informações que eu pedi. Eixo X os valores de RP, eixo Y os valores de profundidade. Tá? Mas a gente não quer o nosso eixo Y como ele está mostrando aqui. A gente quer que esse eixo Y ele venha para baixo. Para quê? Para desenhar os nossos valores de resistência à penetração no perfil do solo.
Como é que a gente faz isso? A gente vai selecionar o eixo Y e vai dar 2 cliquezinhos em cima dele. E lá embaixo, na opção de formatar eixo, opções de eixo, eu tenho lá uma opção que se chama valores em ordem inversa. Quando eu clico nessa opção e marco essa opçãozinha, automaticamente ele inverte o meu eixo Y. Ele passa o eixo Y para baixo, ok? Então, aqui, se eu deixar desmarcado essa opção, o meu eixo Y ele fica padrão para cima. E se eu marcar, ele vem e passa o eixo Y para baixo. E aí a gente já começa a visualizar os dados de RP no perfil do solo, ok? Formatação de gráfico, ela é uma coisa muito pessoal, né? Primeira coisa que eu vou fazer, por exemplo, aproveitar que eu já estou no eixo Y, é trocar e tirar esse valor de 45 centímetros de profundidade, porque como eu trabalhei profundidade 0 a 40, vou limitar o meu eixo Y de 0 a 40. Né? Poderia trabalhar e mudar esse intervalo, ao invés de 5 em 5, eu quero, por exemplo, o intervalo de 10 em 10, ou quero o intervalo a cada 2,5 cm, assim como eu tinha, assim como eu considerei ali na minha coluna B, tá? Mas para não ficar muito poluído, vou manter de 5 em 5, ok? Aqui a gente pode acrescentar informações no nosso gráfico, elementos, como o título dos eixos, que é importantíssimo. Eu particularmente prefiro o gráfico sem as linhas de grade para ficar menos poluída. Prefiro também acrescentar a legenda na parte inferior. Então isso tudo é muito pessoal, tá? Esse gosto de como a gente vai apresentar esse gráfico. Uma coisa que eu gosto de fazer é suavizar um pouco essas bordas dessa curva que o gráfico constrói no perfil. Então, vocês veem aqui quando ele troca de uma profundidade para outra, às vezes ficam essas quinas. Eu gosto de dar uma suavizada nisso. E como é que eu faço? Seleciono a minha série, venho aqui na opção de linha de preenchimento e lá embaixo ele tem a opção para marcar como linha suavizada. Tá? E aí ele dá uma suavizada nessas quinas, digamos assim, dessas linhas. Vou fazer isso para todas as minhas séries, tá? Para ela ficar padrão. Faço para uma, faço para todas. Então, para ele ficar um pouquinho mais bonito, digamos assim. Qual outra informação que eu posso acrescentar a esse meu gráfico? Às vezes as pessoas gostam, quando trabalham com RP, gostam de trabalhar com limite crítico, né, de resistência à penetração. E aí, às vezes, para questão de apresentação de resultado e discussão, eles consideram um valor como limite crítico. Pode ser de 2 megapascal, de 2,5 megapascal, isso vai variar se eu estou trabalhando com um sistema plantio direto, se eu estou trabalhando em um preparo convencional de solo, tá? Mas eu posso acrescentar essa informação no meu gráfico se eu quiser, tá? Para facilitar na hora de apresentar os meus resultados e discussão. Como que eu faço isso? Eu vou incluir mais uma coluna aqui nos meus dados e vou chamar essa coluna de limite, ok? E aqui eu vou acrescentar qual é o valor do limite que eu vou considerar como crítico. Por exemplo, aqui eu vou usar um limite de 2 megapascal para todos os meus tratamentos. Como para todos os tratamentos eu vou usar o mesmo valor, eu vou preencher esse valor de limite para o tratamento 1, porque o que eu atribuí para o tratamento 1 eu vou considerar para todos os outros tratamentos. Como que eu vou inserir esse limite no meu gráfico? Então eu vou vir aqui na área do gráfico, clicar com o botão direito e vou em selecionar dados, assim como a gente fez lá no início. E vou adicionar mais uma série de dados, que vai ser o meu limite. Vou denominar aqui nesse exemplo de limite. Seleciono os valores de X, que são os valores de RP. Então, nesse caso, é o valor de RP limite considerado de 2 megapascal. E seleciono o eixo Y, que continua sendo a minha profundidade. Continua sendo a minha profundidade, nesse caso de 0 a 40. Ok? Selecionei, dou um OK e outro OK aqui nessa outra janela. E automaticamente ele pintou aqui para mim um limite, tá? Vou colocar essa linhazinha do limite em preto para ficar melhor de visualizar.
Então aqui ele traçou para mim, em toda a minha profundidade de avaliação, que foi de 0 a 40, o valor do limite crítico, que eu considerei como 2 megapascal. Ok? O que eu posso, por exemplo, visualizar aqui nesse gráfico? Que a partir da profundidade de 10 a 15 centímetros, todos os meus tratamentos eles já apresentam valores de resistência à penetração acima do limite que eu considerei como crítico, ok? Esse limite poderia estar em 2,5, então isso vai mudar de quais são os seus tratamentos, quais são os manejos adotados de solo, ou de sistema plantio direto, rotação de cultura. Então isso tudo tem que levar em consideração na hora de estipular qual o limite que eu vou utilizar como limite crítico, ok? Então ele entra como uma informação a mais. Eu não quero trabalhar com esse limite crítico, quero trabalhar só com os meus dados brutos. Beleza, a gente só tira o limite crítico da jogada, ok? O restante do gráfico é a questão, como eu comentei antes, de gosto de apresentação. Eu particularmente prefiro deixar todas as linhas em preto, não deixar colorido, mudar o tracejado, mudar os marcadores para poder diferenciar um tratamento de outro, mas aí é gosto bastante pessoal, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês é como criar esse gráfico no perfil do solo para os dados de resistência à penetração. Eu espero ter ajudado. Alguma dúvida que ficar, vocês podem colocar nos comentários logo abaixo, que na medida do possível a gente vai respondendo e vai ajudando vocês, tá ok? Um bom trabalho e uma boa pesquisa a todos.